Olá, amigos. Voltamos à nossa transmissão sobre o livro Memórias do Suicida. Vamos fazer uma sequência agora com Conhece-te a ti mesmo. Eu sou Antônio Carlos. Sou a Luzia. Sou Eli. E dando prosseguimento, vamos fazer uma breve recapitulação do capítulo anterior, né? Em que Camilo e os seus dois companheiros, eles saíram, né? Saem do curso, que é do curso da moral cristã, onde o professor foi o Aníbal, e esse curso é um curso teórico, onde eles aprendem toda a formação da moral cristã dentro dos preceitos do Cristo. E agora eles vão passar para uma nova etapa de um outro curso, onde eles vão sair da moral cristã e agora eles vão entrar na ciência universal. Verdade. Que é o capítulo 18, né? Que é o homem conhece a ti mesmo, né? Verdade. Então, E depois... nessa cidade Esperança, existiam outros cursos. E eles, justamente, os aprendizes, estão agora tendo esse curso da ciência universal, que é justamente para que eles consigam conhecer a si próprio. E eles têm a orientação de um grande instrutor, que é o professor Epaminondas de Vigo, de muita inteligência, muita sabedoria, que faz com que os aprendizes, né, eles tenham a recordação das suas vivências, das suas memórias, dos seus antepassados. Então, a princípio, ele é um instrutor com muito rigor e disciplina que choca e gera um certo temor aos alunos, aos aprendizes, porque ele sabe no íntimo de cada um onde está a falha, onde está a necessidade de correção. Então, as suas palavras, os seus direcionamentos são sempre muito certos, assim, muito direcionados a cada um. Eram turmas mistas, eram homens e mulheres, né? Diferente, o Epaminondas, ele era diferente do Aníbal, né, de Silas. Ele era vigoroso, ele submetia os internos às reflexões mentais drásticas, como o Marquinho falou ainda agora, entendeu? Então, assim, enquanto o Aníbal era tranquilo, o Epaminondas, ele gritava, não com ignorância, mas com autoridade, entendeu? Então, esse item 18, o homem conhece a ti mesmo, porque eu fazendo as minhas reflexões dentro desse estudo, devido o Epaminondas está à frente, né, desse estudo, dessa educação universal. Por quê? O homem conhece a ti mesmo. Nós ainda queremos não enxergar os nossos defeitos, os nossos mais íntimos defeitos, os preconceitos que a gente tem, o orgulho, o egoísmo. A gente pode até dizer, eu sou ainda orgulhosa, eu ainda sou ainda egoísta, mas nós não queremos ainda admitir para a gente mesmo, dentro do nosso eu. E o Epaminondas, quando diz assim, homem, conhece-te a ti mesmo, o Epaminondas faz com que o Camilo e seus amigos, eles fazem essa regressão profunda no íntimo deles, tanto é que eles começam a ficar com vergonha quando eles começam a se deparar com esse lado moral que eles precisam de uma transformação.
Né? Sim, sim. Ele tinha o dom de investigar a consciência e o sentimento de cada um, além das migrações terrenas. Então ele mostrava isso através da tela mental para aqueles alunos. E com isso ele arrancava choro das pessoas, porque ia lá no íntimo de cada um. A própria Ivone, que é a média do livro, a Ivone diz que em desdobramento ela teve a oportunidade, olha essa bênção, de conhecer o Epaminondas. Então ela diz que ele era muito rigoroso. E quando ela estava em desdobramento, que eles iam trabalhar, quando eles vinham ao centro espírita para trabalhar em desdobramento, então ele chamava a atenção dos médios. Então ele era muito rigoroso. E a Ivone, ela relata, né, esse lado rígido do Epaminondas. Isso. Esse conhecer a si mesmo, ele está envolvido não só na personalidade do ego, que é a manifestação do espírito aqui na Terra, sendo formatado pela sociedade, pelas religiões vigentes. Então ele passa a ser um fantoche. O homem na Terra, ele não está integral com o seu espírito. Então conhece-se a ti mesmo, é você despertar a sua verdadeira essência divina, a sua natureza cósmica, o seu espírito. Viver do espírito, não do ego formado por uma circunstância cultural, religiosa, política, ecossistema, que molda e formata a personalidade do ego da gente. Aí quando a gente volta para a espiritualidade, é esse que é o conhece-te a ti mesmo. Então tu vai ver que o espírito está agregado com essas vivências do ego. Então ele passa a se manifestar até do lado de lá, como se fosse uma coisa egóica. O espírito não é egóico, o espírito é consciência pura, divina. Exatamente. Isso. E dentro desse estudo, dessa ciência, que ele denominava a ciência universal, não é? Que o estudo que o Epaminondas ofereceu a eles, porque o Epaminondas ele já tinha um estudo atual, que ele chamava agora de ciência universal, mas que lá atrás o Epaminondas ele já havia estudado muito antes, que era denominada a ciência, que era denominada a doutrina secreta, não é isso? Que lá atrás ele estudou, porque antes era só essa ciência, era só se estudava quem tivesse muito tempo de estudo, de teoria, depois da sua reforma. E aí popularizou esse estudo que o Epaminondas dá. Então é um estudo muito profundo, minucioso, onde ele vai descortinar, não é, o espírito. Ele fala em cirurgia da alma, não é? Porque ele vai, é como se ele estivesse tirando, a partir do momento em que ele vai, porque é o enfrentamento do espírito com o seu eu. Vão estudar eles mesmos, né? Ele vai ter esse enfrentamento com ele mesmo, com as suas emoções, só que dessa vez ele não vai ficar pela metade, assim, ele vai haver a necessidade dele ficar frente a frente. Por inteiro, né? Por inteiro. Como o Camilo já vinha de muitas encarnações no mesmo processo vicioso do orgulho, do materialismo, então havia já que ele resolveu estudar, então ele tinha que seguir agora. E tinha que ser feito esse estudo com ele agora, se colocar frente a frente o que foi que aconteceu, né? E ele começa a dizer que vai ter uma rigorosa seleção, onde será feita por parte da providência divina entre os espíritos e os homens. O planeta sofrerá em breve o seu parto de valores, expulsando para o mundo inferior os que não se corrigem há milênios. Então Epaminondas começa a colocar verdades àqueles alunos, àqueles aprendizes, que começam a chocá-los. Então, que devido a grandes oportunidades, a grandes ensinamentos, a
ao tempo de reencarnação que todos nós temos, e a gente está tão atrasado perto desses valores morais, dessa ótica cristã, do verdadeiro ensinamento de Jesus, que há chegado um momento que vai ter a separação do joio e do trigo, ou seja, quem continuar no erro, infelizmente vai ir para mundos mais atrasados, e aquele que tiver mais paciência, sabedoria, está envolto em sentimentos de amor, em ações no bem, permanecerá. Então ele começa a relatar e sempre mostrar para os alunos, através dessas telas mentais, o que viria. Porque o Epaminondas começa a mostrar para eles, desde a criação do globo terrestre, né? Então começa a mostrar, o estudo começa daí. Então eles começam a perceber a criação de Deus pelo universo. Então eles começam a ficar muito chocados, aborrecidos, porque Deus criou o universo para quem? Para a gente, para nós, para todos nós. Então eles ficam muito, como é que se diz, decepcionados. Por quê? Porque eles cometeram suicídio, né? E perdem, nós perdemos a grandeza com que é a nossa pátria, com que é a terra, com que é a nossa vida, os valores da nossa vida. Então Epaminondas ele começa a descortinar logo pela terra e vem para ver como nós perdemos a grandeza de valorizar a nossa vida cada vez mais. Então eles começam a perceber daí o quanto Deus é maravilhoso de ter nos oferecido o universo de presente. E o tempo que ele levou para formatar a Terra e dar essa oportunidade aos seres humanos, porque Epaminondas mostra desde a criação, a cósmica, a formação do planeta. E eles veem que desde lá, a essa grande bênção, com esse grande cuidado de Deus de formatar e dar tudo ao ser humano, ele pouco evoluiu perto dos valores morais. E isso que acaba chocando a todos. E aí a gente começa a ver como esse livro é maravilhoso, porque ele relata esses fatos e a gente vê que a linguagem dele é muito atual. Então esse professor Epaminondas de Vigo, ele começa a colocar que logo veremos grandes alterações na nossa orbe e entre as pessoas, para que hajam esse resgate e essa separação. E através desse estudo, do aprimoramento que a gente está tendo, a gente vê que ele é diário, esse livro é muito atual. E isso chama muita atenção da gente. Porque essa mudança moral, a urgência se faz dessa mudança moral, porque nós estamos dando muito valor, e nós já sempre demos, as coisas materiais, colocando sempre em segundo plano as leis de Deus, os valores espirituais. Então, os valores espirituais, eles perderam um espaço muito grande para as coisas materiais. Então, para te chegar a esses valores morais, tu precisa te descortinar novamente, como Epaminondas faz, para te conhecer e incutir, colocar em ti esses valores morais dentro dos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa se distanciar um pouco mais, ou por completo, das coisas materiais, tendo somente para que nós possamos viver na terra, não ser aprisionado pelas coisas materiais. É o que nos acontece hoje em dia. Nós não temos tempo de fazer meditações, de fazer reflexões. Por quê? Nós somos consumidos pelos problemas do dia a dia. Então, quando aparece um problema maior, uma desgraça, como se falam, né? Uma perda de um ente,
uma perda de um ente querido, quando acontece uma perda de um ente querido, quando acontece um processo financeiro muito grande nas nossas vidas, o que acontece? Vem o sentimento suicida. Por quê? Porque nós somos ainda materialistas. Nós não conhecemos as leis de Deus, nós não queremos conhecer as leis de Deus. E quando a gente vê o Epaminondas rigoroso, aí no primeiro momento o Camilo relata, e cadê a caridade? Não é a caridade, né? Ele é rigoroso nessa hora, porque infelizmente, nós só estamos conseguindo evoluir com a dor. Então, quando a gente chega no plano espiritual, né, nós chegamos no plano espiritual e nós vamos nos deparar com a vida verdadeira. Jesus cansou de dizer: o meu reino, ele não é desse mundo, e nós fazemos a terra como um reino único. E é isso que o Epaminondas ele coloca para o Camilo e os seus amigos. Tanto é que esses estudos que ele começa são estudos melindrosos, feito com, como é que se diz, para mostrar mesmo o orgulho deles, o egoísmo, paixões que o levaram a derrubar eles, a levar eles para o abismo. Foi através de quê? De coisas materiais. Então, o Epaminondas, ele leva eles às lágrimas, né? E eles começam a estudar mesmo os livros da alma. Só que o Epaminondas, ele vai mais longe. Além ele estudar, o Epaminondas quer que eles começam a escrever o que eles estudaram, né? Eles vão usar cadernos, eles vão usar livros. Então, tudo que eles estão estudando, deles mesmos, eles vão começar a escrever. E ele ainda direciona a esses alunos assim: pobres suicidas, cidadãos inferiores do universo divino, exatamente, estão sendo convocados a participar dessa ciência universal, pois a falta dela é que fez com que vocês chegassem a esse ato. Então ele começa a mostrar desde a formação do planeta, o que levou a época tal, até chegar na atual deles. Então isso vai causando no íntimo de cada um grande constrangimento, um grande choque deles verem o tempo perdido. E ele se acha inferiorizado, porque ele observa que quanto mais o estudo mostra para eles, né, o aprendizado, eles vão se sentindo diminuídos. Só que o Epaminondas, ao mesmo tempo que ele dá um remédio amargo, mas ele também chega um momento em que ele acolhe, fortalece, em que ele fortalece eles, né? Porque há essa necessidade, para ter esse enfrentamento, há essa necessidade deles passarem por isso. Aí o mal-estar gera, eles entram num estado de, assim, por se sentirem mesmo, como ele fala, desgraçados, que ele fala essa palavra, né? Deles serem, de Jesus há 2000 anos, ter pisado na terra, ter deixado os ensinamentos, né? Que ele fala que Jesus deixou o método, né, as normas, os métodos todinho, e que nós deveríamos seguir. O certo seria, então, quando Jesus colocou as leis dele, e nós como os filhos, nós não podemos infringir essa lei. A partir do momento que é lei, infringir a lei, aí há necessidade da dor, porque só a dor que faz com que a gente consiga entrar um pouco, se internalizar, entrar consigo mesmo e fazer uma reflexão, porque ainda funciona. Só que como o Epaminondas colocou para ele que ia chegar o momento na Terra em que, se o homem ele não se apropriasse dessas leis, do estudo,
que o planeta iria passar por essa, como é a palavra? Transformação, né? Não, o parto, né? É. O parto, as dores. E é atual, né? E a gente está vendo isso, está muito também, atualizado. por parte do alto, uma certa condescendência quem está encarnado. Porque quem está encarnado perde totalmente a memória de que é um espírito. É uma bênção, né, Antônio? É uma bênção. Perder essa memória. Perder essa memória para viver uma vida íntegra. Né? Então isso ocorre porque onde a pessoa nasce na Terra, em que país ele nasce, que país, se esse país é um país belicoso, uma pessoa que está nascendo agora no Oriente Médio, na Síria, né? Ele pode ser que ele tenha assim um tempo de vida na Terra muito rápido, porque é muita explosão de bomba, e às vezes é do próprio karma mesmo ele ter nascido lá, claro, tudo é muito organizado de maneira assim. Porém, a perda do universal, o código de ética moral de Jesus, não é conhecido também no mundo inteiro. É conhecido no Ocidente mais, porque o Oriente tem suas próprias religiosidades, que Jesus é tido lá como um apóstolo, um profeta, entendeu? Por exemplo, no taoísmo chinês, no budismo, que a maioria da população da Terra está ali no Oriente, né? A China tem 3 bi, a Índia tem 2,5 bi, quer dizer, a maioria do povo ele não tem assim se bem que o Evangelho de Jesus está escrito no código do budismo, do taoísmo, do Lao Tse, é a mesma coisa dita numa outra época, para um outro povo, mas os livros sagrados da humanidade, todos, é a mesma coisa, a moral, entende? É o amar os outros como a si mesmo, entende? Não praticar o que você não quer que seja praticado por você, entende? Então, o código de ética moral em toda a humanidade, Jesus veio só aperfeiçoar e resumir todinho que tem nos livros sagrados, mas é a mesma coisa. Se você ler o fundamento da Torá, do Islã, do Alcorão, do Bhagavad Gita, dos Vedas, dos livros sagrados, do Tao Te Ching, do profeta Lao Tzu, toda moral é o mesmo livro do Evangelho de Jesus. Então não é que Jesus não seja conhecido no mundo inteiro, ele é conhecido através desse processo moral e espiritual, entendeu? Então essa condescendência eles têm, porque eles sabem que a pessoa é ignorante. Nós estamos num mundo de trevas de ignorância. O espírito que está aqui não sabe de onde veio, o que veio fazer, nem para onde foi. Entendeu? Então essa é a questão da pergunta do homem, principalmente para o homem ocidental. Então há uma certa condescendência do alto. Então eles agem de forma rígida, porque quando o homem sai daqui, ele sai materialista, do lado de lá também, espírito materialista. E não sabe viver a espiritualidade, a potência que tem o espírito, que tem tudo dentro dele. Todas as prerrogativas divinas estão dentro de todos os espíritos. A caridade, a compaixão, a misericórdia. O problema é despertar isso. Isso é que é conhecer a si mesmo. Aí a gente só consegue despertar com dor, né, ainda. Né? Isso é que é a inferioridade muito grande ainda. Porque... E o planejamento que foi feito é para a gente ter essa oportunidade. Só que com o esquecimento, que nem o Antônio e o Carlos colocou, a gente acaba não percebendo como é grande esse planejamento, que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, envolto a situações certas, para justamente a gente resgatar nossos débitos e para que a gente tenha merecimento. E muitas vezes a gente para pensar e fala, poxa, por que existe tanta desigualdade? Por que um está nessa dificuldade, outro na outra? E é justamente através da reencarnação e dessas oportunidades mal vividas nossas que a gente tem que resgatar esses débitos com muita dor, com muito sofrimento. Então, o suicida, ele tirou a vida. Então, imagine o resgate dele. É um resgate muito doloroso, onde ele vai passar por provas muito difíceis. Daí a necessidade tremenda de instrução nessa cidade aí
universitária, onde eles reforçam justamente todo esse lado moral, para que quando eles retornem em nova oportunidade, eles tenham condições de passar por tudo isso, eles tenham o mérito de passar por as provas difíceis que virão. E após essa aula do Epaminondas, eles começam uma aula prática com outro instrutor, que é o Soriá Omar, o nome dele. Ele desenvolvia fora da cidade universitária, me perdoem, na costa terrestre, ele começava a fazer com eles essas aulas práticas. E eles visitavam os corpos astrais, me perdoem, o perispírito dos suicidas, né? Eles começaram a estudar ao desencarne das pessoas, ou seja, no momento do desligamento. Então, eles vinham para a Terra e eles começavam a observar aquela pessoa que ia cometer um suicídio, e eles iam lá e ainda tentavam de todas as maneiras reverter essa situação, repassando para aquela pessoa pensamentos positivos para que a pessoa não cometesse suicídio, mas cometia, né? E os hospitais, no momento de desencarne, quem estava numa UTI, eles iam nas casas das pessoas, das famílias, quem tinha aquele doente que estava ali já em estado terminal, as pessoas que tinham acabado de sofrer um suicídio, um homicídio, ou seja, todo o processo de desligamento, eles começaram ali a ver nessa aula prática. Mas o que mais chocou o Camilo, que já quase no final dessa aula prática, o Soriá Omar levou eles no Vale dos Suicidas de novo. Então, quando ele chegou no Vale do Suicida com os amigos dele, o Camilo relata que aquilo mexeu muito com o coração deles, porque naquele momento, eles não eram mais os pacientes, naquele momento eles estavam compondo já a equipe dos trabalhadores, dos lanceiros de Maria para resgatar. Então ele ainda viu, ele começou a ver, ele viu ainda com os amigos dele, aqueles amigos que tinham ficado na época que eles foram resgatados. Então ele começou a rever tudo isso, Camilo, né? Ele disse, meu Deus, olha, ainda está ali o fulano, aí o Beltrano, o Cicrano, ele ainda falava assim, que eles estavam ali agora naquela posição, né? Já naquela posição de integrantes da caravana de Maria de Nazaré. Eles já estavam do outro lado, e isso mexeu-se muito com o Camilo, né? Então, esse momento dessa aula prática do Soriá Omar foi muito importante, muito interessante para eles, que eles começaram a perceber o valor e a grandeza de Deus que é em nossas vidas. Isso, e eles começaram também a ter um despertamento de consciência, porque a aula prática mexia, né, com eles, e eles começavam a ter esse despertamento de consciência, e o Camilo ainda com o desejo de escrever, ele ficava entusiasmado e queria o desejo de relatar para a Terra tudo isso, como o homem tinha que conhecer, o homem tinha que conhecer tudo isso do mundo espiritual. Ele falava, então foi que ele procurou, né, o médium, começaram a fazer uma pesquisa, porque eles vinham aos centros espíritas, dava comunicação, tentavam, mas só que para o trabalho deles, como era um trabalho muito minucioso, e o Epaminondas era muito rígido dentro dessa disciplina, então eles teriam que passar por todo um processo de estudo para ver se conseguia encontrar um médium que pudesse fazer esse trabalho, porque tinha que ser um médium sério, dedicado. E aí ele já fala dessa deficiência que eles encontraram, de encontrar um médium, porque como ele coloca, o médium ainda ele não está despertado, ele não tem esse despertamento, porque por grandes trabalhos do plano espiritual tem que ser feito com um médium em que esteja com sintonia total com eles, ou seja,
tem que ter o estudo, tem que ter a dedicação, e isso ele não encontrar, né? E aí ele começa a mostrar para ele a necessidade e a realidade das vidas sucessivas para que a pessoa se aprimore. E nessas aulas ele ainda chamava os alunos e fazia com que eles viessem. Por exemplo, um exemplo foi o Amadeu Ferrari, que foi chamado, e ele fala assim: poxa, mas o senhor vai me chamar na frente de todo mundo? Ele falou: sim, enfrente os seus erros, enfrente o seu passado, venha cá que agora é a hora. E ele começa a mostrar justamente os erros do Amadeu Ferrari, que tinha se suicidado, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, eu acho que com 30 e poucos anos, 33, ele era jovem, só que ele teve um câncer de garganta e estava para casar, e aí ele não suportou ter a doença, estar naquela condição perto do casamento, e acabou tirando sua vida. E isso foi mostrado na frente de todos. Só que justamente esse professor, ele era assim impactante, porque ele mostrava, mas fazia com que cada um enxergasse a si mesmo onde errou. Refletisse, né? Eles eram expostos, né? Eles estudavam todos juntos, mas quando chegava no momento da regressão, de rever, eles era na frente de todo mundo, então era para a plateia. Era isso que era o grande temor deles, porque ele falava que o Epaminondas era um ancião, a característica dele que ele deu, um ancião e tinha uma barba, mas ele era pequeno, mas o vozeirão dele era aqui. E também porque os fluidos mentais, não era dele, que deixava eles muito apreensivos, porque eles sabiam que o Epaminondas descortinava eles, enxergava lá no fundo a pior mazela deles. Então isso incomodava muito eles, e à medida que eles iam tendo esse despertamento de consciência, o aprendizado, eles iam vendo como que eles foram tão fracos, e ver a grandeza desses espíritos estudiosos, e eles ainda estarem nessa faixa ainda. Mas havia essa necessidade, tinha que ter esse enfrentamento, que já era no final, depois que já havia todo o estudo, todo um preparamento. Aí é que o Epaminondas levava. E aí o Epaminondas fez primeiro com Amadeu Ferrari, foi que ele assistiu, e ele ficou apavorado. Eles ali um dia teriam que passar por isso. Verdade. Uma pérola dessa que se apresenta nesse livro, ele serve assim de instrutor para a humanidade, porque ele nos retrata toda uma dinâmica, uma mecânica que existe no suicida, no pós-morte, né? Quando o suicida já está do lado de lá, o que ocorre com ele e as fases que ele passará para se resgatar. Dura mais ou menos 100 anos, né? E em processo de resgate. Então é uma canoa furada mesmo, o suicídio. Então nós ficamos por aqui, meus queridos amigos, e você dê um like no nosso site Luz de Ismael e convide as pessoas, interaja com as pessoas, converse, chame os seus amigos, estamos aqui. Vamos ficar por aqui, na próxima semana voltamos de novo. Convide seus amigos, vamos estudar o livro Memórias do Suicida, e para a semana teremos o novo item, o Homem Velho, item 19. Dê um like.